Olá pessoal, estou aqui hoje para falar com vocês sobre esse veículo de comunicação maravilhoso que ajudou a transformar o mundo, o rádio. Ele não foi inventado, foi uma tecnologia que veio se desenvolvendo desde a primeira metade do século XIX. Tivemos lá no início o alemão Heinrich Rudolf Hertz descobrindo as ondas magnéticas. Tivemos também Samuel Morse em 1837 desenvolvendo o código Morse e o telégrafo com fio. Já em 1876, Alexander Graham Bell desenvolveu o telefone. Mas foi no final dos anos 1800 que um italiano chamado Guilherme Marconi conseguiu inventar o telégrafo sem fio. Ele fez as primeiras transmissões de código Morse, pontos e traços, pelo espectro, ou seja, pelas ondas do ar. Mas foi um brasileiro, um padre, Roberto Landel de Moura, que fez a primeira transmissão da voz humana na cidade de São Paulo, do bairro de Santana até um ponto ainda desconhecido na Avenida Paulista. Infelizmente, o Brasil não apoiava os seus grandes gênios desde aquele período, e o mundo inteiro tem como o pai do rádio o italiano Marconi. Mas a partir de hoje você também fica sabendo que o verdadeiro pai do rádio no mundo foi o nosso querido padre Roberto Landel de Moura. Foi em 1922, em comemoração ao centenário da independência do Brasil, no dia 7 de setembro, que ocorreu a primeira transmissão de rádio no Brasil. O então presidente Epitácio Pessoa alugou um transmissor e alguns receptores dos Estados Unidos, que foram montados no pavilhão da Feira Mundial, que ocorreu no Rio de Janeiro. Os primeiros acordes da ópera O Guarani, de Carlos Gomes, foram ouvidos através das ondas do rádio. Tivemos também um pronunciamento do presidente e ainda um poema lido por Noêmia Álvarez, de Vicente de Carvalho. 7 meses depois da primeira transmissão de rádio no Brasil, surge a primeira emissora, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, idealizada por outro grande gênio brasileiro, Edgar Roquette Pinto. Com o tempo foram surgindo outras emissoras Brasil afora. A rádio funcionava da seguinte maneira: eram alguns amigos que levavam alguns LPs particulares para a emissora, tocavam músicas, mas nada muito além disso. Isso ocorreu durante toda a década de 1920. Já na década seguinte, 1930, o então presidente Getúlio Vargas, com seu Estado Novo, resolveu investir no rádio, pois ele descobriu que é um grande veículo de comunicação para difundir as suas ideias. Em 1932, ele faz um decreto onde as emissoras de rádio podem conseguir propagandas nas suas grades de programação. Com isso, as rádios conseguem dinheiro e conseguem melhorar a sua programação. O primeiro programa de rádio que surgiu no Brasil foi o programa do Cazé, de Ademar Cazé. Ele era um vendedor de receptores de rádio bem-sucedido e desenvolveu o primeiro programa de rádio. Esse sobrenome deve ser conhecido seu, Cazé, pois ele é o avô da Regina Cazé, a atriz. Nessa época, o rádio vivia de música e com isso vários artistas apareceram, entre eles a gente destaca Francisco Alves, as irmãs Linda e Dircinha Batista, Carlos Galhardo, Labartine Babo, Adoniran Barbosa, Carmen Miranda, Paulo Gracindo, Mário Lago, Calbi Peixoto, Marlene, Emilinha Borba, entre tantos outros. Também nesse período surgiram as radionovelas. A primeira delas foi Em Busca da Felicidade, na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Os primeiros textos vinham de Cuba, eles eram adaptados e viraram um sucesso imediato aqui no Brasil. A radionovela de maior sucesso no Brasil foi O Direito de Nascer, que ficou no ar por 2 anos. No auge da Rádio Nacional, a emissora chegou a ter 20 radionovelas ao mesmo tempo. Para os homens que não gostavam muito de romance, foi desenvolvido os primeiros seriados, dentre eles Jerônimo, o Herói do Sertão, e também O Sombra. Os primeiros programas radiofônicos eram criativos e com temas variados. Tínhamos aulas de ginástica, aulas de culinária, entrevista, humor, show de calouros e por aí vai. Precisamos destacar a maior emissora de rádio de todos os tempos no Brasil, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro.
Ela entrou no ar pela primeira vez em 12 de setembro de 1932, num grande arranha-céu na Praça Mauá. Transmitia em várias línguas. Tinha mais de 120 músicos atuando, fazendo as trilhas sonoras, os shows ao vivo de calouro, enfim, tudo o que era necessário na área musical. Contava também com 5 maestros para organizar tudo isso. Os programas de rádio eram feitos na sua grande maioria em auditórios, e foram nesses auditórios que surgiram as cantoras e cantoras do rádio. Artistas disputados pelas grandes emissoras e que faziam um sucesso enorme com o público. Marlene, Emilinha Borba, Dalva de Oliveira, as irmãs Dircinha e Linda Batista, Ângela Maria, entre tantas outras. Além de músicas, programas variados e novelas, tínhamos também os noticiosos, que eram os programas jornalísticos da época. Em 28 de agosto de 1941, estreava no Brasil o Repórter Esso, um programa jornalístico de grande repercussão e sucesso mundial. Ficou no ar por 27 anos ininterruptos. Heron Domingos presta sua voz e informa todo o país sobre as notícias mais importantes da época. Os ouvintes só acreditavam nessas notícias se elas fossem divulgadas no Repórter Esso. Com seus famosos slogans, o primeiro a dar as últimas e a testemunha ocular da história, teve seu derradeiro programa em 31 de dezembro de 1968, com a locução emocionante do seu speaker Guilherme de Souza. E por falar em programas jornalísticos, quem não conhece a Voz do Brasil? Esse programa foi criado em 1935, durante a Era Vargas, com o nome de Programa Nacional. Em 1938, passou a ter transmissão obrigatória no horário fixo das 19 às 20 horas, e o seu nome mudou para A Hora do Brasil. Em 1962, teve seu nome mudado para A Voz do Brasil. E atualmente teve seu horário flexibilizado, podendo ser ouvido das 7 às 8 da noite, ou das 8 às 9, ou ainda das 9 às 10 da noite. Todo esse movimento radiofônico acontecia em transmissão pelo AM, amplitude modulada. Em meados dos anos 1950, o rádio teve seu primeiro golpe, com a entrada da televisão no Brasil. Vários artistas de vários programas migraram para esse novo veículo de comunicação que chegou para revolucionar as telecomunicações aqui no Brasil. Na década de 1960, alguns experimentos no sistema FM, frequência modulada, começaram a acontecer. Nesse novo sistema, o som é de melhor qualidade, estereofônico, deixando as músicas com maior qualidade e atraindo um público mais jovem. Enquanto a televisão subia na audiência, o rádio se mantinha vivo, sobrevivendo do jeito que dava. Já na década de 1970, alguns disc-jockeys brasileiros imitavam os americanos, popularizando as emissoras FM em todo o país, dando assim um novo fôlego para o rádio. O mais famoso deles foi o Big Boy, nas emissoras do Rio de Janeiro. Já na década de 1980, com a abertura política, saindo do terrível período das trevas da ditadura militar, que vinha desde 1964, o então presidente José Sarney distribuiu para os amigos e parceiros políticos dezenas e dezenas de concessões de rádio FM em todo o Brasil, ajudando assim a difundir esse tipo de emissora, as emissoras comerciais. Com isso, o rádio volta a cair no gosto popular novamente e segue assim até os anos 2000. Com o surgimento da internet, novamente o rádio tende a sofrer um novo golpe. Porém, ele dá a volta por cima e usa essa tecnologia a seu favor. Todas as emissoras hoje, praticamente, mesmo as pequenas, elas usam aplicativos e usam também a sua transmissão via internet através dos seus sites. É o rádio se modernizando e voltando a fazer morada na imaginação dos seus ouvintes. Vou falar agora com vocês sobre os tipos de emissoras de rádio que nós temos aqui no Brasil. Temos as rádios comerciais, temos as educativas, as rádios comunitárias, as rádios livres e também as rádios piratas. As emissoras comunitárias, elas são rádios oficiais e trabalham sempre em frequência modulada. Tem concessão do Ministério das Comunicações, porém elas têm baixa potência, apenas 25 watts.
pois o objetivo é alcançar somente a cidade ou, no máximo, a região onde ela atua. Então, deixa eu te dar um toque. Dá uma ouvida aí no seu dial, vê se existe alguma rádio comunitária na sua cidade ou na sua região e apoie. Dê uma força para essa rádio comunitária. Faça uma visita, dê algumas ideias, participe da programação. Quem sabe você acaba gostando e não acaba se enveredando pelo mundo radiofônico. Vou falar agora sobre as rádios livres e as rádios piratas. São emissoras de pequeno alcance que não têm concessão para atuar, mas também hoje em dia são raras de se ouvir. Geralmente elas são dirigidas por algum tipo de movimento religioso ou por alguns entusiastas que querem participar desse tipo de veículo de comunicação. Vou falar agora sobre as rádios comerciais. Como o nome já diz, elas estão para fazer comércio, estão para ganhar dinheiro e gerar emprego e renda. Em sua grande maioria, aqui na cidade de São Paulo, elas ficam localizadas na Avenida Paulista, que é o grande centro nervoso comercial da cidade e também do estado. Elas atuam em frequência modulada, que vai de 76,1 MHz até 107,9 MHz. Elas vendem anúncios, divulgam produtos, enfim, tudo que você possa imaginar que possa ser divulgado numa emissora de rádio. Algumas chegam a ter 100 mil watts de potência e têm um alcance muito grande. Temos ainda as emissoras educativas. Elas têm uma programação musical mais moderada, elas têm um conteúdo mais voltado para a educação e também não têm um alcance tão grande quanto as emissoras comerciais. Sistemas de som utilizados em mercados, carros de som, rádios poste, rádios web, também são consideradas rádios, porém usam um sistema de som diferente das emissoras de rádio que transmitem por transmissor, cabo e antena. Você já ouviu falar em dial? Sabe no seu aparelho receptor que você tem na sua casa ou no seu carro, você vê aquele monte de números na frente? Eles indicam as frequências da emissora de rádio que você quer ouvir. Eles podem ser AM ou FM. O dial no Brasil, ele foi expandido. Ele começava em 87,5 MHz e ia até 107,9 MHz. Como as rádios AM serão extintas em breve, elas migraram para o FM. Com isso, o dial foi estendido para o lado esquerdo. Agora ele começa em 76,1 MHz e vai até 107,9 MHz. Para você que quer montar uma emissora de rádio, você precisa tecnicamente de dois tipos de equipamento. Um é o estúdio e o outro é o equipamento de irradiação ou transmissão. O estúdio, você precisa no mínimo de uma mesa de som, microfones e alguns tocadores de música. O que vem a ser os tocadores de música? Você pode ter um CD player, um toca-discos, um computador, um celular, enfim, qualquer tipo de equipamento que toque música. Esses equipamentos, eles são ligados na mesa de som juntamente com o microfone. Tudo isso com a sua saída de áudio ligada no transmissor de frequência. O sistema de irradiação ou transmissão, ele é formado por transmissor, cabo e antena. O transmissor, ele tem a função de pegar a saída de áudio da mesa de som, transformar em ondas eletromagnéticas ou radiofrequência, passar pelo cabo e chegar até a antena, que tem a função de difundir e espalhar todo o sinal da frequência para a região. Com isso, você consegue recebê-lo no seu receptor de rádio em casa, ou no seu carro, ou no seu celular. Só lembrando que todo transmissor deve ser homologado pelo Ministério das Comunicações e ele deve estar respeitosamente, religiosamente em dia com a trava da frequência. Ou seja, se você transmite em 87,5 MHz, você tem que ter a certeza que ele não vazará para outra frequência. Para você ter sucesso com a sua emissora de rádio, você precisa de uma equipe de profissionais qualificada.
Você tem que ter um setor administrativo, você tem que ter um setor de marketing para divulgar a emissora, você também tem que ter técnicos de áudio para fazer a captação das gravações de vinhetas, dos programas, e também jornalistas para escreverem textos para serem difundidos nos programas jornalísticos. Temos também o famoso locutor. Ele é só a ponta do iceberg. É ele que vai aparecer mais na rádio. Porém, se não tiver uma infraestrutura por trás, não adianta nada. Os locutores são as atrações principais de uma emissora de rádio. São eles que mais aparecem, fazendo a sonoplastia, soltando os breaks, que são os comerciais, falando notícias, atendendo os ouvintes, colocando as músicas para serem ouvidas. Enfim, são eles as estrelas do rádio hoje em dia. Para ser um bom locutor, você não precisa ter uma voz impostada, uma voz bonita, como se diz por aí. O ideal é você ter um bom conhecimento cultural, uma boa desenvoltura em frente ao microfone e também ter um pouco de simpatia. Além do locutor, uma outra peça fundamental numa emissora de rádio é o programador. Esse profissional, ele escolhe e seleciona todas as músicas que vão tocar durante a programação da emissora. A grade de programação de uma emissora de rádio é tudo que você ouve durante as 24 horas em que ela está no ar. Nela, nós destacamos os programas específicos, as músicas tocadas, as locuções, os programas jornalísticos, os comerciais, tudo que é transmitido na emissora. Cada emissora pode fazer o que quiser dentro da sua grade de programação. Porém, seguimos um padrão comercial e convencional há décadas aqui no Brasil. Se você se interessa por rádio, vou te dar uma dica. Procure uma rádio comunitária da sua cidade ou da sua região e tenta fazer parte de sua programação. Uma outra dica legal é você sugerir para essa emissora um programa semanal de 1 hora, com um tema pré-definido. Um tema que você goste, um tema que você conheça. Se você chegar a essa conclusão, vai o seguinte, você precisa fazer a produção desse programa com antecedência. A produção vem a ser a pesquisa dele. Isso inclui também pesquisar músicas que têm a ver com o próprio tema do programa. Um programa que a gente define de 1 hora semanal, ele é sempre iniciado com uma vinheta de abertura. A vinheta de abertura, ela nos conta quem é que produz o programa, quem apresenta o programa e qual a sua finalidade. Feito isso, você pode entrar com uma locução, tocar uma música e também colocar algumas vinhetas de passagem, que são alguns carimbos que identificam o nome do programa e também o nome da emissora. Após isso, você encerra o programa com uma vinheta de encerramento. Ela é muito parecida com a vinheta de abertura, só que você muda o tempo do verbo. Você acabou de ouvir, ou nós ouvimos. Lembrando que para você ser um bom locutor hoje em dia, não é necessário uma voz potente, diferenciada. O que realmente importa é uma boa desenvoltura, um bom português, um bom nível cultural e também de informação. Tudo isso fará de você um formador de opinião. As pessoas gostarão de ouvir o que você tem a dizer. Agora chegou a hora legal da aula. Vamos falar sobre as curiosidades do rádio. O Dia do Rádio no Brasil é comemorado dia 25 de agosto, em homenagem ao aniversário do grande pai do rádio no Brasil, Edgar Roquette Pinto. O Dia Mundial do Rádio é comemorado dia 13 de fevereiro e foi instituído pela Unesco para homenagear a primeira transmissão radiofônica feita em 1946 pela Rádio das Nações Unidas. O Dia do Radialista no Brasil tem 2 datas. Dia 7 de novembro, que é comemorado desde 2006, em homenagem ao aniversário do grande mestre Ari Barroso, e dia 21 de setembro, que é a sua data oficial. Para encerrarmos essa aula, eu vou te dar algumas dicas de livros, de filmes e documentários com o tema rádio. Alguns documentários legais você encontra no YouTube. O que eu aconselho é você assistir A História da Rádio Nacional, 80 anos no ar,
Temos também a história do padre Roberto Landel de Moura, que vai te contar toda a história desse gênio e pai do rádio no mundo. E ainda também temos o documentário com o nome A Maldita, que é a história da Rádio Fluminense do Rio de Janeiro, que fez história no rock and roll na década de 1980. Se tratando de filmes, eu te aconselho a assistir Talk Radio, Ondas que Matam, do grande diretor Oliver Stone. Temos também do Woody Allen, A Era do Rádio. Temos Bom Dia Vietnã. E no Netflix você pode assistir dois bacanas, A Rebelde do Rádio e também Piratas do Rock. Em se tratando de literatura radiofônica, olha só o que eu te indico. Do Arnaldo Coelho Neto, Rádio Comunitária Não é Crime. Do grande Reinaldo Tavares, Histórias que o Rádio Não Contou. Do grande Vitão Bonesso, a história do programa Backstage. A história da Rota 99 FM, uma rádio comunitária de Santo André, na década de 1990, escrita por esse que vos fala. Temos também a história da Rádio Nacional. PRK30, o primeiro programa de humor do Brasil. Do meu grande amigo e historiador Ademir Médici, Programa de Auditório. E para encerrar, Produção de Rádio, um guia abrangente de produção radiofônica. Bom, a nossa aula de rádio fica por aqui. Se você quiser fazer contato comigo, anota o meu e-mail que está aí na descrição, celsozapa@hotmail.com. Se você quiser deixar algum comentário, fique à vontade, responda assim que possível. Muito obrigado, um forte abraço e até mais.